sei, faz um tempo que eu tenho notado que tem sido muito difícil para ouvir as pessoas. Às vezes elas falam comigo, eu não consigo entender bem o que está acontecendo. Às vezes eu acho que eu escuto, mas eu não entendi direito. Ou Eu tô com um pouco de dificuldade para ouvir, parece que tem algo que tá trancando lá dentro. Dificuldade de audição, dificuldade de compreender o que é, o que pode ser, o que pode ser feito para melhorar. Vem comigo, que eu acho que esse assunto vai ser bem interessante. Olá, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente está trazendo uma convidada super especial para trazer e conversar mais sobre o assunto dificuldade de ouvir. O que pode ser, o que está acontecendo, o que pode fazer para evitar. Então, para conversar com a gente, eu trouxe a Luciele. Lu, por favor, se apresenta para nós. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luciele Stoqueiro, eu sou médica, sou otorrinolaringologista, fui colega da Taniele e do Vinícius na faculdade e estou aí para conversar um pouquinho sobre as dificuldades para entender, dificuldade para escutar, esse problema que é tão comum. A primeira pergunta sobre o assunto. Estou com dificuldade de ouvir, estou sentindo muita dificuldade de entender o que as pessoas estão conversando comigo. O que pode ser? Várias coisas podem dar, né, essa sensação de dificuldade para entender ou de dificuldade para escutar. Pode ser uma coisa mais pontual, né, que está acontecendo agora nesse momento, como, por exemplo, uma cera trancando ali o ouvido, né, ou uma otite que forma uma secreção lá dentro, que às vezes acontece depois de uma gripe, depois de um resfriado. Pessoas que têm rinite alérgica, que aqui na minha região é muito comum, né, acaba formando uma secreção lá dentro do ouvido, lá atrás do tímpano, que dá uma sensação de ouvido trancado. Pode ser também uma perda de audição mesmo, né, que a gente tem diferentes tipos de perda de audição e diferentes graus. E aí, sim, geralmente é uma coisa mais crônica que vem com o tempo, mas também existe uma perda de audição aguda, que nota de uma hora para outra, que também é um tipo de perda mesmo, né, causado pelo nervinho da audição. Então, tudo isso pode dar essa sensação. A diferença do tratamento vai dependendo do que está causando, né, o quanto está te incomodando, para a gente poder resolver isso. Tá certo. E considerando que a cera de ouvido é uma coisa que todo mundo reclama e que deve ser bem comum no consultório, o que tu pode nos dizer sobre o porquê que ela causa essa sensação de ouvido trancado? Então, na verdade, assim, o nosso ouvido, ele produz a cera da metade do ouvido para fora. A cera é produzida pelo ouvido justamente para defender ele, né? Para evitar a entrada de bichos, para evitar infecções. À medida que a cera vai sendo produzida, ela vai saindo para fora, dependendo do tipo de canal do ouvido, dependendo do tipo de pele, né? Algumas pessoas têm mais tendência, ou se a gente mexe, se a gente cutuca, se entra alguma água ali, essa cerinha pode ir para metade de dentro e acabar trancando, né? Dá aquela sensação que o ouvido está fechado. Então dá uma dificuldade para escutar, dá uma dificuldade para entender, que é mais facilmente solucionável, né? Geralmente é uma sensação mais momentânea, mas que geralmente incomoda bastante mesmo. Tá bem, mas quando tu falou cutucar, isso quer dizer então que a gente não deve usar cotonete nos ouvidos? Como é que a gente faz para tirar essa cera? Na verdade, a gente diz que o ouvido se limpa com o cotovelo, né? Aquela frase dos médicos velhinhos, assim. Na verdade, não deve mexer no ouvido. O cotonete, ele é um veneno, porque com o cotonete acabam justamente empurrando essa cera que foi feita na parte de fora do ouvido para a parte de dentro. E aí o ouvido perde a capacidade de se limpar sozinho, né? E aquela cera fica trancando ali. Então, o ideal é limpar o ouvido só com um paninho fino, né? Só com o dedo, só na parte de fora, só retirar os excessos. Nunca colocar nada lá dentro do ouvido, tanto para evitar machucar, né? Quanto para evitar empurrar essa cera que pode trancar, né, o funcionamento do ouvido e prejudicar a audição. Além da cera, mexer no ouvido pode causar perda de audição também? Pode, né? Mexendo no ouvido, o que acontece? Se a gente mexe no ouvido, primeiro que aumenta a chance de empurrar a cera e trancar. Segundo, quando a gente mexe no ouvido, aumenta a chance de um tipo de otite, que a gente chama de otite externa, que é a infecção do canalzinho do ouvido.
E quando o canalzinho do ouvido está infeccionado, ele incha, tranca, né? E além da dificuldade para escutar, acaba causando dor, acaba causando pulso. E além disso, pessoas que mexem muito, cutucam muito no ouvido, têm o risco também de causar um problema maior, que é a perfuração do tímpano. Que a perfuração acaba gerando uma perda de audição diferente, que é um tipo de perda condutiva, né? Que vai dar dificuldade para entender, vai dar dificuldade para escutar, pode gerar o zumbido também. E muitas vezes, para melhorar isso, só com cirurgia ou até, às vezes, até mesmo, né, o aparelho. Então, não se deve mexer no ouvido de jeito nenhum, tanto para evitar que a cera tranque, evitar a infecção e evitar lesões mais sérias também. Tá bem. E outra pergunta muito comum, o fone de ouvido. De alguma forma ele prejudica a nossa audição? A gente tem que ter algum cuidado em relação a ele, porque hoje em dia o som é individual, nem todo mundo precisa ouvir o que a gente está ouvindo. O que uma otorrinolaringologista tem para dizer a respeito disso? Primeiro que é um uso assim, cada vez mais comum, né? Principalmente em crianças e adolescentes. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas acabam ficando muito tempo, né, com o fone de ouvido e ouvindo ele por um volume muito alto. Então, em primeiro lugar, tem que evitar ficar com o fone por muito tempo, né? Tanto para evitar essa exposição ao ruído, evitar que o fone fique machucando o canalzinho do ouvido também. Segundo, evitar o fone muito alto, né? Até os celulares, a maioria dá um aviso se tu realmente quer aumentar aquele volume, porque pode começar a prejudicar a audição, e que às vezes pode até gerar perdas de audição, como, por exemplo, quem trabalha com ruído, né? De tanta exposição e tão alto que acaba sendo o som. Então... Legal. Se tiver alguém na minha família que tem esse problema, tem a dificuldade de audição, quer dizer que eu também vou ter? Na verdade, depende muito do problema que está causando essa perda de audição. Tem algumas doenças que são familiares, né? Por exemplo, a presbiacusia, que é a perda de audição que é mais comum em idosos. Geralmente a gente vê uma tendência familiar. Algumas doenças da audição, como por exemplo a otosclerose, que é uma doença dos ossículos da audição, que é mais comum em mulheres, também a gente vê uma tendência familiar. Às vezes, algumas alterações do metabolismo, que são comuns na família, que podem dar uma perda de audição, também tem uma tendência familiar. Mas existem várias perdas que podem ser únicas, né? Como, por exemplo, infecções. Por exemplo, até durante a gestação, que a mãe tem alguma infecção na gravidez e a criança acaba tendo alguma perda de audição. Ou, que nem a gente comentou, essas perdas por trauma, né, do ouvido, que tu cutucou, mexeu no ouvido, furou o ouvido, né, essa não tem nenhuma relação familiar. Usar, por exemplo, fone de ouvido muito alto o tempo todo, por muito tempo, e ninguém mais da tua família escuta, aí também não tem tanta relação. Então, se tu nota alguma perda de audição, o ideal é investigar, né, pra gente avaliar tudo isso. E se tem alguém na tua família, ou se tem vários familiares que têm alguma perda de audição, o ideal é avaliar justamente para a gente ver o que a gente pode fazer para não deixar isso piorar ou não deixar acontecer contigo, né? Prevenir que tu acabe tendo uma perda que vai te atrapalhar no futuro. Muito interessante a nossa entrevista até aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Lu. Mas o assunto não acabou e a gente vai continuar agora no canal da doutora Luciele Stoqueiro, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que vai sair em breve no canal dela a continuação, mais assuntos sobre tipos de tratamento e mais assuntos para a gente conversar lá. Muito obrigada, Tânia e Vini, pelo convite. E se você quiser saber mais, continue acompanhe lá no meu canal para a gente conversar sobre os tratamentos, sobre a prevenção dessas dificuldades de escutar e da perda de audição. Tá bom? Um beijo. Não esquece de compartilhar com seus amigos, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.